Du, eu sempre peço pra pessoas queridas mandarem vídeos pra pedir pra contar alguma história, alguma coisa Claro. legal. E aí eu pensei nessa pessoa, essa primeira do vídeo agora, Tá. porque ela esteve com a gente lá no Paraguai e foi uma companhia muito legal também. Então, pedi aí pro pessoal colocar, vai passar aqui Boa, na TV. boa, boa. Fala Edu, fala Guedão. Olha onde eu tô para falar sobre Edu Afonso, no CT de São Paulo. E não tem lugar melhor para estar do que aqui no CT para falar sobre Edu Afonso, né? Porque ele conhece isso daqui como a palma da mão dele. E ele é um profissional de mão cheia. Ele é um profissional que não mete esforços para ajudar quem está começando. Muito pelo contrário, ele me ensinou muitas coisas. E eu fico muito feliz de aprender com grandes pessoas tal qual Edu Afonso. Que além de um ótimo profissional, é uma pessoa maravilhosa. É ainda melhor como pessoa do que como profissional. Tem um coração enorme, sempre disposto a ajudar. E é muito bacana isso dele. E já vivemos muitas coisas legais juntos, muitas ideias de pautas, muitas séries, os vivos diários, os jogos, a troca, né, entre produtor e repórter. Final da Copa do Brasil foi indescritível fazer ao lado do Edu. E é isso, sabe? Tipo, é uma honra muito grande aprender com alguém tão do bem assim quanto ele. E eu desejo que a gente siga se encontrando aqui no CT, no Morumbi, nas ruas, nos estádios Brasil afora. E já tivemos também nossos desentendimentos, como a maioria de profissionais, né? Porque às vezes são duas opiniões diferentes e tudo mais, mas é incrível como a gente sempre soube contornar isso e não deixar que isso influenciasse no dia a dia. E eu queria saber do Edu, alguma história que a gente tenha juntos, que ele recorde com carinho, alguma... algo assim. Fala, Edu, porque eu fiquei curiosa. Quando falam sobre mim, o que você lembra, né? De algum momento nosso. Beijão. Obrigado, Guedão, pelo convite. Muito legal estar aqui para falar sobre o Edu. E logo a gente se vê. Pô, que legal, cara. Eu vi a Marcela hoje lá no CT. Dei Marcela feliz que ano novo pra ela, porque foi a primeira vez que eu cruzei com ela. ela foi produtora da ESPN há muito tempo, agora tá na Globo, né? O Ela pessoal veio que não da conhece Fox, ela. eu já conhecia a Marcela na Fox. E você sabe que eu sou técnico do time feminino da CESP, o Catadão, Sim. né? Que o Catadão nada mais é que as emissoras que não tem um time completo, a gente pega uma daqui, uma e faz o chamado Catadão, por isso que o time virou. E a Marcelinha eu já tinha convidado ela pra jogar no Catadão, mas ela, vou e não foi. Aí ela veio trabalhar com a gente na ESPN, pô, produtora, assim, o crescimento dela na ESPN foi um negócio gigantesco, cara. Era demais. Primeiro assim, sabe, sem querer assim, menosprezar ninguém, mas para ser produtor de esporte, você precisa gostar. A Marcela gosta, ela gosta de futebol. Ela vive futebol, ela vive arquibancada. Não é assim, não é aquela que aprendeu lendo, ela vive arquibancada. Cara, viveu a vida toda dela arquibancada. Não sei nem se a gente pode falar o time dela, mas melhor não, né? Vamos falar. Mas viveu arquibancada o time o tempo todo. Então ela tem o futebol na veia por vivência. Não é por caderno, por apostila, por nada. Então, isso ajuda muito. Quando você pega um produto. Porque o produtor, ele tá internamente, na maioria das vezes, agora a Marcela trabalhou muito externamente, ele tá lá para te ajudar, mas ele não tem muita noção do que está acontecendo do lado externo. A Marcela, ela sabia o que acontecia porque ela viveu. Depois ela começou a sair mais, e aí ela perguntou de histórias, eu tenho duas, ela já falou em uma, final da Copa do Brasil de 2023, ou a campanha da Copa do Brasil de 2023, ela foi minha produtora nos últimos mata-matas todos. Cara, a gente vivenciou, e ela não é São Paulina, isso eu posso falar que ela não é São Paulina, cara, mas ela assim, deixou de lado a rivalidade e tudo mais, e pô, abraçou, a gente fez altas matérias, altos convidados, altas coberturas, foi muito legal, foi muito legal. E eu ainda brincava, você vai estar na conquista do primeiro título do time que é rival do seu, tudo mais, e deu certo. Hoje até ia brincar com ela, que ela precisava voltar mais ao São Paulo. Mas assim, ela tem uma história que para mim é fantástica. Nessa cobertura de 2023 em Curitiba, eu fiquei muitos dias lá por causa do Atlético, eu acabei fazendo também alguns jogos do Coritiba. E teve um Coritiba e Palmeiras que teve, infelizmente, a morte de um torcedor do Palmeiras. Um domingo. Pô, cara, me lembro que eu fui pra Santa Casa de Curitiba às 11 da noite. Uma chuva, um frio curitibano daqueles terríveis. Estava eu e o Garrafa pela TV Gazeta e eu pela ESPN. E aí, com a morte, infelizmente, já constatada, chegou a torcida da Mancha. Cara, e é muito difícil você falar com as pessoas de uma torcida organizada, principalmente no momento de morte. Cara, e a Marcela aqui de São Paulo, também já fora do horário de trabalho dela, ela fez
toda a ponte. Ela me passou, ó, o telefone do cara é esse, o telefone do outro é esse, fala com esse, que esse aqui é mais tranquilo, tudo mais. Eu já liguei pra eles, falei que você tá aí, fica tranquilo, eles não vão brigar com você, vão te receber numa boa. Cara, ela me deu uma matéria muito difícil, que é falar de morte, é sempre muito difícil. É talvez a pior que tenha você falar de morte. Ela me deu um suporte que me segurou na chuva e no frio lá em Curitiba. Então, assim, isso mostra uma história de profissionalismo, cara. O quanto ela foi profissional. Já tinha acabado o horário dela, ela ficou ali na TV, depois no telefone dela, até eu saí de lá, era quase 1h da manhã, com ela me dando todo. E depois no dia seguinte, quem que eu deveria procurar, tudo mais. Então, cara, nunca vou esquecer disso, porque assim, não é qualquer um que fica, não. Eu podia falar, acabou meu horário, eu tô indo embora, já trabalhei o dia todo. Jornalismo na veia, cara. Ela é craque. É, craque. Por isso que tá hoje onde tá, na Globo, na Sport TV. A gente foi pra Cuiabá, fez jogo do Corinthians lá, fomos jantar de madrugada. Sempre que eu viajo com Paraguai, ela, encontramos ela no Paraguai, sempre a gente dá um jeito ou tomar uma cerveja ou de jantar, dependendo. Pô, a Marcelinha é sensacional, cara. Obrigado. Foi uma homenagem linda ter a Marcelinha aqui, cara. Ela é demais e, pô, tinha certeza que ela ia querer mandar um recado pra você que... E já brigamos mesmo, porque produtor e repórter briga. Acontece. Pô, acontece. você não fez isso, você que não fez, mas, pô, a briga acaba ali, né? Acaba ali, acabou, já. Bora. Pô, eu fui editor quando trabalhei na ESPN, trabalhei com você do... Tem nem o que falar. Não, mas acontece as brigas. Às vezes, claro, eu acho que... não são nem brigas, são divergências. Sim, E claro. aí, mas sem falta de respeito nunca, só Lógico, divergência. Às vezes você tem o pensamento de um jeito, a outra pessoa tem do outro, a outra tenta te convencer, ou você tenta convencer, uma hora um cede e a coisa anda, entendeu? Mas assim, morre ali, pra mim morre. Lógico. Porque eu falo, às vezes a briga é dos cargos, é o repórter com o produtor, não é das pessoas, Não não é do Marcela. Eduardo com a Marcela, entendeu? Ou com Sim. o Pedro e tudo mais. Então, eu lembro quando eu tava como editor, a única coisa que tinha era, vai ter que cortar um pouquinho. Aí você já fala, não tem como. É isso, Era isso, não corta não, existe, essas tá. coisas. E aí o próximo, pô, fiquei muito feliz que você citou ele aqui agora há já pouco. citei? Boa. Já citou, então eu fiquei muito feliz que acertei no pedido. Vamos ver. Guedão, meu garoto, tudo jóia? Prazer estar falando com você, todo sucesso do mundo aí nessa sua nova empreitada e recebendo um convidado de luxo aí um dos seus primeiros programas. Grande Eduardo Afonso, meu amigo, há 30 anos. Há 30 anos que eu conheço o Edu e a gente sempre se deu super bem. Também é difícil não se dar bem com o Eduardo Afonso, não gostar do Edu. Pergunta para ele sobre um outro cara, saudoso Cândido Garcia, que não dava bola para todo mundo não, mas gostava demais tanto do Edu quanto de mim. Pergunta alguma boa história do Candão que o Edu certamente vai lembrar. Beijo, amigos! Plihal, cara. Grande Plihal, muito obrigado, Plihal. Porra, o Plihal foi meu produtor na Bandeirantes, cara. É mesmo? Eu era o repórter, já ele entrou lá como produtor. Olha que se ele ficar lá, o repórter que a gente ia perder. Nossa. Talvez, Esse é outro que... Talvez que não virar. Ele, pra mim, é referência como repórter, né? E hoje, referência como apresentador. Cara, o Plihal, você é um irmão que eu tenho, cara. Um irmão que eu tenho. Assim, com todo respeito a todas as pessoas da ESPN, o Plihal é meu padrinho lá dentro. Então, assim, eu tenho duas histórias boas para contar do Plihal. A primeira, quando a gente jogava bola junto, lá na Bandeirantes, uma vez, eu era um zagueiro viril demais, até além. Uma vez eu dei uma entrada no Plihal, cara, joguei ele no alambrado, assim, da quadra, e falou, pô, eu sou um amigo, cara. Pô, jogou fora. Pô, nunca mais eu... E a segunda, essa é comovente para mim, cara. Quando eu saí da rádio e fui pra TV, eu tinha uma dificuldade gigante de montar VT. Porque a minha vida toda eu fiz boletim. Rádio não tem VT. E eu não tenho vergonha nenhuma em falar que nos primeiros 2 meses, nós estamos falando de 60 dias, o Plihal fez os meus VTs. Eu só colocava a voz. Só que não é que ele fazia, eu ficava passeando. Eu ficava do lado dele. Aprendendo com ele. Aprendendo com ele. Ele falava, ó, tem que olhar todas as imagens, tem que valorizar uma imagem e tal. E aí um dia aí ele foi me soltando, faz você, um dia ele falou, você tá pronto, pode ir que agora você vai com as suas pernas. Caraca. Mas, cara, ele ficou um cara cheio de atribuições para fazer na TV. Eu chegava às vezes no treino da manhã, 12h, 1h, saía de lá 6 horas, na data limite de entregar o VT, no horário limite, mas o Plihal chegava, me dá um tempo, tô acabando, já sento com você. Sentava comigo no computadorzinho que tinha ali, Arnaldo, Plihal, tudo mais. Cara, eu sentava do lado dele, ele foi... Claro que ele não me passou os macetes dele, porque o Plihal, jamais eu consegui chegar próximo do que foi o Plihal como repórter. Mas eu tive uma aprendizagem muito boa com o Plihal, porque era uma dificuldade gigante para mim fechar VT. Pô, e aí você fala assim, quem foi seu professor? André Plihal? Tinha que aprender, cara.
Tinha que aprender. Pode não ser os VTs mais brilhantes do mundo, mas tem uma coisinha do Plihal ali. E quanto ao Cândido Garcia, para quem não sabe, o Candão, ou Candinho, ou Cândido Garcia, foi um jornalista da época da Jovem Pan, do Vanderlei Nogueira, do Quartarolo. O Quartarolo acho que veio um pouquinho depois dele. Bem, era um top de linha do jornalismo de rádio, voltado à Fórmula 1. Ele fez Fórmula 1. Ele estava no avião que trouxe o caixão do Senna para o Brasil. Pra você ter uma ideia. Ele cobriu a Fórmula 1. E ele foi trabalhar na Rádio Bandeirantes. Quando eu entrei na Bandeirantes, cara, você imagina um menino da Rádio de Osasco, que era onde eu trabalhava, chegar numa emissora com uma Bandeirantes. É como você jogar no time da sua rua e chegar no Paris Saint-Germain, chegar no Barcelona para jogar. Todos os caras eram melhores que você. Todos. E o Candão era um cara de mau humor, fechado, tudo mais. Cara, não sei o que aconteceu, não sei o que eu fiz. Porra, o Candão teve uma viagem, tinha 2 meses de casa, teve um Pan-Americano de Mar del Plata. Me chamaram lá, você vai para Mar del Plata. Eu falei, mas nunca viajei de avião, nunca tirei passaporte, vai tirar passaporte e tudo mais e tal. Você vai com o Cândido Garcia. Eu falei, mas ele rosna quando me vê aqui, ele vai me matar. Fica tranquilo, ele que pediu você. Ele adorava o André e adorava uma produtora que trabalhou com a gente chamada Claudinha. Nós 3, assim, uma pena que o Candão não ficou tanto tempo depois com a gente. Mas, pô, o cara que deve ser sempre homenageado. Aí, pô, é o que o Léo falou, gostar de você é muito fácil. E isso que a Marcela falou também, que você ajuda muito, a galera tá começando. Isso é legal pra caramba, cara. Cara, eu fui muito ajudado, Pedro. Então acho que eu tenho uma dívida, entendeu? Quando veio a pandemia, cara, eu acho que eu fiz umas 200 lives com pessoas que estavam começando, cara. Eu não tava fazendo nada na minha casa. Falei, as pessoas estavam fazendo lives, começando a fazer lives, né, tudo mais. Aí, eu sou estudante. Eu faço. Bora. Eu fazia quase live diária. Com estudante, com pessoas, com todo mundo, cara. Porque me chamava pra fazer live, só se assim, já tivesse marcado, não falou, amanhã eu tenho uma live com outro, semana que vem a gente faz. Cara, eu passei assim. Não, era só uns depois. 10 meses de pandemia, fazendo em média 5 lives por semana. Caraca, Du. E assim, muita gente tava começando mesmo. O Sgarbi fez uma live comigo. Que legal. O Sgarbi com outro menino, que eu não vou lembrar o nome. Pedro Alamino? Eu acho que é esse mesmo. Fizeram uma live, assim, um negócio, fizeram a live comigo. Quer dizer, o Sgarbi hoje, monstro que tá aí, né? Então, cara, o que eu puder passar da minha experiência, cara. Isso é muito legal. Porque, cara, você recebe e depois tem que passar pra frente, não morre, cara. Sim. Tem que ter alguém que fale lá na frente, quando até você já não estiver mais aqui. Pô, eu aprendi alguma coisa com um cara que foi repórter da Bandeirantes, chamado Eduardo Afonso, que já nos deixou faz tempo. Alguém vai lembrar de você, cara. Teve uma história, quando eu tava começando, tava na faculdade ainda, Mauro Betting, a gente chamou ele e tal, e era um negócio assim, puta, a gente precisava muito, era trabalho de faculdade, ele atendeu na hora, falou, não, vambora, tal. Aí marcamos, ele foi, e eu lembro de falar pra ele, cara, não tenho nem como te agradecer. Ele falou, tem sim. O dia que você puder, ajuda alguém também. É isso. Falei, passe pra frente, né? É isso. Falei, pô, isso é demais e você faz isso... Eu fiz mesmo, caramba, cara. Du. Modestamente, fiz isso bastante, cara. Fiz isso bastante. Desde o meu começo, assim. Porque eu tive uns caras, assim, que foram... Cara, eu não posso passar aqui sem falar de um cara chamado Ricardo Capriotti, cara. Ricardo Capriotti, cara, é outro irmão que eu tenho. O cara me ajudou demais, cara. Esse cara abriu a porta da Bandeirantes pra mim. Eu era um cabeludo, cabelo quase na cintura, 3 brincos em cada orelha, tiara, calça só rasgada, e fui trabalhar na Bandeirantes. O chefe lá, o Sérgio Cunha, me olhou. Falou, Capriotti, sai de brincadeira, né? Isso aqui é a Rádio Bandeirantes, meu filho. Aposta nele, menino bom de Osasco e tudo mais. Porra, abrir uma porta é quase impossível pra mim.